Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a mídia trabalha com um sistema de quanto pior melhor. E agora eles mesmos estão se alfinetando, falando sobre o exagero que aconteceu nesses últimos dias. Só se fala em vulcão que vai afundar as costas brasileiras e etc. Aqui tem uma matéria do Correio Brasiliense que mostra que aquilo era um exagero, como eu bem já tinha percebido, porque ouvindo especialistas falando sobre a real possibilidade daquilo acontecer, eles falavam que num pior cenário as ondas chegariam a 3 metros de altura ou centímetros de altura. Isso no pior cenário. Então a UOL, que foi a principal que fez isso, falando, não, mas olha, é isso. A gente também falou a mesma coisa da pandemia e olha aí, havia um sensacionalismo na matéria. Os motivos a gente vai entender depois. Vamos ouvir a matéria aqui, que é mídia contra mídia. Correio Brasiliense, muito recente, de 19/9/2021. Faz horas que foi postada quando eu estou fazendo esse vídeo. Vulcão Cumbre Vieja entra em erupção nas Ilhas Canárias. O vulcão, localizado na Espanha, ficou conhecido pelos brasileiros após postagens desatualizadas, olha a alfinetada, nas redes sociais apontarem que a erupção causaria uma possível tsunami na costa brasileira. As Ilhas Canárias, na Espanha, vivem momentos de tensão nesse domingo, 19/9/2021, após intensos terremotos no local nos últimos dias. O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção e pode ser um risco à vida de cerca de 1000 pessoas. As primeiras cinzas e lavas começaram a ser expelidas por volta do 12h30, horário de Brasília, neste domingo, 19/9. E pouco tempo depois, um extenso rio de lava se formou em direção à vila do El Paso. Cerca de 300 pessoas sofriam um risco imediato. Elas foram retiradas de casas e reunidas em um campo de futebol. O Cumbre Vieja ficou conhecido pelos brasileiros na última quinta-feira, dia 16/9/2021, quando um portal divulgou o risco de erupção do vulcão e afirmou que, caso ocorresse, as regiões do norte e nordeste do Brasil seriam atingidas por tsunamis. A informação era baseada em um estudo feito há 20 anos. Foi desacreditada por especialistas e pelo próprio autor da pesquisa. Até o momento não há risco para o Brasil no caso de erupção, e a chance de que o cenário mude é mínima. De acordo com técnicos do Instituto Vulcanológico de Canárias e Vulcan, presente no local, as primeiras medições apontam que a lava expelida resiste a temperaturas de 1000,75 graus. São 7 bocas eruptivas e as lavas do vulcão, adormecidas desde 1971, se movimentam com velocidade. Com um risco iminente, o governo das Ilhas Canárias tem corrido contra o tempo para proteger os moradores do local. Há um esforço logístico para retirar pessoas de possíveis pontos vulneráveis. Além disso, o Conselho de Saúde das Ilhas suspendeu todo o atendimento médico não emergencial. O presidente da ASH Hotel, Associação Hoteleira das Costas Espanhola, Jorge Marechal, informou que alguns hotéis já fazem mudanças com a presença de hóspedes. Cerca de 500 clientes já foram relocados. Enquanto isso, casas próximas à costa, onde o vulcão está localizado, já são afetadas pelo fluxo da lava. O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, adiou a viagem para participar da Assembleia Geral da ONU e foi até a Ilha de Palma para oferecer auxílio ao governo local. E aqui encerra a matéria. Então, vocês viram, meus nobres e queridos irmãos, que ele mesmo, mídia contra mídia, está dizendo que houve um exagero e que o outro portal de informação, no caso a UOL, na verdade foi uma fake news, um exagero, um sensacionalismo. Pegou estudos de 20 anos e simplesmente tacou aí para vocês. Agora, é incrível que isso aconteça e as pessoas não percebam um certo interesse de mudar a direção do foco das pessoas da verdade. Essa matéria mesmo, que ela é 31 de março de 2003. Presta atenção, meus irmãos, nos alarmes que a mídia faz. Ela está na super interessante, diz o seguinte: e se as calotas polares derretessem, provocaria uma elevação no nível do mar que causaria destruições e inundariam quase todas as cidades baixas do mundo. Uma matéria de 2003. E eles continuavam dizendo: a Terra está esquentando graças à queima de petróleo e carvão. Só no último século a temperatura média do planeta já aumentou 0,5 graus Celsius e vai subir mais, dizem cientistas de todo mundo. Mas não pense que isso significa mais dias de sol para aproveitar nos fins de semana. O aquecimento pode ter consequências drásticas para o planeta. Entre esses efeitos, um dos mais graves é o derretimento pouco a pouco das calotas polares, aquela imensidão de gelo e neve que cobre milhões de quilômetros quadrados no Polo Sul e Norte. E aí eles continuavam fazendo aquelas previsões, e se não cuidasse, não ia dar uma década e a gente ia estar ferrado, e aí os anos vão passando e nada acontece. Essas narrativas você sabe que só serviu para
restringir mais os países, cobrar imposto e isso e aquilo. Na verdade, essa parada de aquecimento, como eu já falei para vocês, ela não passa de um modelo descarado de negócio, de se meterem na soberania das nações. É isso que funciona. A Greta que o diga, né? É o tempo todo aí discussando, principalmente contra o Brasil. Para que isso não fique apenas na minha palavra, principalmente quem está chegando agora, não tem que confiar em mim. Eu vou colocar aqui uma entrevista do Jô, que foi literalmente uma pedra no sapato da Globo. O Jô, muitas pessoas falam mal dele, mas ele trazia boas entrevistas, inclusive contra o interesse da Globo. Ele levou para lá, uma certa vez, um professor da USP, que deixou claro que essa parada não existe. Falou em alto e bom som e explicou tecnicamente a coisa. É uma teoria sem comprovação científica e simplesmente é colocada e imposta aos países e ponto final, porque existe o interesse da elite nisso. É um modelo de negócio. Então vamos ver um trechinho para enriquecer mais o nosso conteúdo e convencer aqueles que chegaram agora que não são obrigados em confiar em ninguém. Aliás, maldito é o homem que confia no homem. Vamos pesquisar e vamos comprovar. Isso sim, vamos lá. Sobre aquecimento global, com um climatologista que fala que o aquecimento é conversa para boi dormir. Bom, você é professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica, do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não tem como separar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então, é isso que é o pior. Você tá... Não carece de não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3.000 anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga já se discutiu? No Senado Romano se faria ou não os aquedutos porque ia mudar o clima. E por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha, a mesma coisa. O clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o quê, e não mexe nada. Destruiu aqui, não tem consequência? Não pode ficar... Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona. Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. Né? A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo. Né? Assim não. E aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta. Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas espera aí, raciocínio circular, né? Agora, como é que é? Quer dizer que não está, a água não está, o gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo, né? Tem os seus ciclos, né? Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário de guerra era o cenário polar, né? A gente está acostumado a sempre ver o mundo no planisfério, acha que os Estados Unidos está de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico, né? Não, eles vão se matar em cima do polo, né? Claro. Na verdade, eles estão pertinhos um do outro, né? Então, o conhecimento do gelo, já na época militar, já é muito difundido. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo ano a ano? Não, o nível do mar continua no mesmo lugar. Tem essa história também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cá para nós, você tem que ter uma temperatura na Terra assim, uns 20 ou 30 graus muito mais elevado. Sim, mas a medição do nível do mar está subindo? Não, ele tem pequenas variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? O pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. Tá, de quando é? Acho que 1780, mais ou menos. E de lá para cá? No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Isso, nossa.
Então só por isso quem está desperto já começa a ver que há outros interesses. Outro fato que é bom levar em consideração é que os principais assuntos em destaque na internet, nos trend topic, era justamente política. A desilusão que as pessoas estão não só com o presidente, mas com a política em geral. E aí de repente eles fazem esse sensacionalismo todo, apresentam estudos de 20 anos atrás para meter medo nas pessoas. E aí tira o foco. Ninguém mais está falando dos absurdos que acontecem no Brasil. E pode perceber, meus irmãos, que isso sempre acontece. Sempre que as pessoas estão prestes a cair na realidade, que não existe lado A nem B, existe ali uma disputa de interesse sim, mas que todos eles servem ao sistema, fazem parte da mesma máquina pulsante que empurra todo o gado pela mesma estrada. E aí toda vez que as pessoas estão tendo esse choque de realidade, aparece esse tipo de notícia bizarra. É um escândalo como aquele de Neymar, é outro artista famoso que está se separando, levou o chifre da mulher e etc. Tudo para tirar o foco do gado. E é incrível como isso funciona, meus irmãos. É a mesma tática deslavada, né, como a gente mostrou nesse último vídeo, que inclusive foi um sucesso de audiência. Nós mostramos a matéria da Forbes, eles falando, não, mas não sei se é por profecia, ou se eles sabem de alguma coisa, mas os milionários estão comprando terras no centro do país, abandonando as costas, falando aquilo ali para meter medo nas pessoas. E olha que foi a Forbes, né? Tem nada a ver com o UOL. Então veja como as coisas são interligadas, meus irmãos. Não é uma coisa nacional, não é uma coisa dessa mídia de esquerda ou aquela mídia de direita. É uma coisa que quando você olha, no final das contas, dá os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Alienação das pessoas, distração, fazem elas olhar para um lado, enquanto as coisas acontecem do outro. É sempre isso, não importa qual lado seja. O que importa é o que a gente passa por causa dessas atitudes. Então, como ficou claro nesse vídeo, enquanto eles falavam dessas coisas, fazia as pessoas terem medo do que Deus pode fazer com o mundo, a realidade que está acontecendo é que isso foi uma justificativa para tentar desdobrar as pessoas, fazer com que elas aceitem, eles estão comprando as terras para se prevenir, quando na verdade é para ter o controle das terras que são produtivas, a riqueza real. E estão fazendo isso de boa, monopolizando a coisa, e nenhuma autoridade, nem país de terceiro mundo, nem de segundo, nem de primeiro está fazendo nada, meus irmãos. Com esse exemplo aí da UOL falando que as praias, né, as casas ali do litoral nordestino poderiam ser engolidas, as pessoas entram em desespero. Porque quantas pessoas têm familiares lá, quantas pessoas às vezes têm até propriedade lá, e aí os caras soltam uma dessa, meus irmãos. É óbvio que as pessoas vão perder o foco no assunto que elas estavam no momento. Então é um modo operante terrível e que infelizmente sempre dá certo. Se você pegar essas matérias, como eu estou mostrando para você aqui, de 2003, 2001, 2017, 2015, enfim, dessas últimas décadas, quem leu, quem assistiu os filmes futurísticos como Mad Max e outros, achava que 2021 já tinha acabado, não tinha mais nada. Que diga o Exterminador do Futuro. Porque a mídia é isso, quanto pior, melhor. Vê bem essa imagem de 2003, o urso polar ali em cima de um pedacinho de gelo como se tivesse derretido tudo. Mano, é muito sensacionalismo. Você vê uma coisa dessa aqui e diz, pô, mano, daqui a 10 anos, 20 anos, acabou tudo, né? Mas vai acabar quando Deus quiser que acabe. Por mais que eles tentem adiantar isso, tentem prejudicar as pessoas com esse controle em massa, quem dá a última palavra, meus nobres e queridos irmãos, é sempre o Criador. É por isso que a gente sempre tem que fazer a nossa parte. Nada dessa de, vai ter que acontecer, eu vou ficar na minha, deixa acontecer. Não, meus irmãos. A gente tem que estar aqui juntos, unidos, sempre tentando acordar mais um. Eu acredito hoje, sinceramente, falando de coração para vocês, que a gente já não tem um chip implementado bem no meio da testa, graças aos despertos. Todos nós, a nossa união, comentando sobre o assunto, dizendo nós não vamos aceitar isso. Mas vocês lembram, Rede Podre estava falando já nos domingos, no seu Fantástico. Os falsos pastores como Sila Malacheia, incentivando os evangélicos, dizendo que ele entendia da coisa, que aquilo ali não tinha nada a ver, não podia botar. A ideia era adiantar aquilo ali e não veio graças a nós. Todo mundo fazendo vídeo, vocês curtindo, compartilhando, falando daquilo. Então o sistema viu, não adianta que o povo tá ligado. E o povo estando desperto, o povo estando atento, fica muito difícil eles implementar. Tem que acontecer, mas aí vai ser em passo de tartaruga. Se o povo deixar, aí vai ser em velocidade da luz. Amanhã, coisas que era para acontecer daqui a 10 anos, vai estar aí implementado. Então é a importância da gente estar desperto. Então mais uma vez a gente agradece a Deus aqui, o nosso Pai Criador, por sempre estar nos encaminhando na direção certa. Acredito que a gente conseguiu mais uma vez enxergar a entrelinha, né? O verdadeiro objetivo aí dessa mídia sensacionalista,
que era causar o pânico. Ficou tão feio para eles que até os amiguinhos deles aí tiveram que dar uma dedada, dar uma cutucada neles, né? Bem feito. Então, meus irmãos, fica aqui também o meu agradecimento especial a você, que através da sua visualização, através do seu apoio aqui, deixando um like, comentando, é que possibilita que a gente esteja sempre aqui, produzindo mais e mais conteúdo. Já são 7 anos aí, interruptos de vídeos. E nos últimos 2 anos, é vídeo todo dia. Então a gente tem passado muita informação aqui, muitas pessoas, graças a Deus, têm despertado. E vamos firmes e fortes rumo aos 600 mil despertos, se Deus quiser. Fica aí a prova que eles estão desesperados, eles têm esse modo operante, mas que nós de fato já nos tornamos a resistência, todos nós juntos. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.